Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas por aqui e é com grande prazer que eu vou trabalhar a parte de interpretação e compreensão textual com você, meu caro aluno, minha cara aluna, que quer ingressar no sistema Colégio Militar do Brasil. Olha que honra, né? Quantas pessoas importantes, se você for perguntar, já tiveram a oportunidade de passar por onde você deseja passar, pelo sistema Colégio Militar, que sem dúvida alguma é um dos melhores sistemas de ensino público do país, tá? E eu posso falar com propriedade, pessoal. Por quê? Porque esse aqui que vos fala é, inclusive, professor desse sistema, tá? Sou professor de língua portuguesa em colégio militar. Espero poder auxiliá-los aqui nesse caminho, né? Em busca da sua tão sonhada vaga, tá bom? Para isso, nós iremos trabalhar alguns aspectos aqui, principalmente no que diz respeito à interpretação textual, tá? Então, eu vou te ensinar aqui, por exemplo, sobre como localizar elementos implícitos, explícitos, a diferença de compreensão para a interpretação de texto, bem como praticar bastantes exercícios, tá? Muitos exercícios. É fundamental essa prática para que a gente possa chegar à prova e entender que é só mais um dia de exercícios, tá? Só que um exercício avaliativo, um exercício que vai definir se a gente no ano seguinte estará ou não ali no sistema, beleza? Estão animados? Eu espero que sim. Venham comigo e aí a gente começa nossa brincadeira. Vamos lá, pessoal, tá? Então aqui, ó, a nossa apresentação, gêneros textuais e os conceitos é o que a gente vai trabalhar agora neste encontro, tá? Valber Freitas é o meu nome e você pode contar comigo aí para o sucesso, para o seu êxito, tá? Neste concurso. Vamos lá, pessoal. A respeito dos gêneros textuais e os conceitos, o que nós iremos trabalhar então nesse módulo, tá? Localizar informações explícitas em um texto. A propósito, esse caso aqui é o que nós iremos trabalhar hoje, né? Ou nesta nossa aula. Nós iremos aprender, ó, veja aqui como que, tá vendo por que eu sou razoável em língua portuguesa? Porque na parte de coordenação motora não é o meu forte, beleza? Então deixa eu trocar aqui, inclusive, para caneta. Ó. Pronto. Então, se eu precisar, eu uso aqui. Ó. Então, esse é o ponto que nós trabalharemos nesta aula, tá? Para as próximas aulas, nós trabalharemos tópicos como inferir o sentido de uma palavra a partir do contexto que foi empregada. Professor, como assim inferir, tá? Inferir, se eu falo assim, ó, a porta está fechada. Em que contexto a palavra porta foi empregada? Foi empregada no sentido literal, tá? Porta, realmente o objeto que nós usamos para fechar ou abrir a passagem a um determinado ambiente. Agora, se eu imagino que estou falando com alguém que é ignorante, tá? Que é bruta, eu falo que a pessoa é uma porta. Significa dizer que a pessoa é impossível a ela entender qualquer tipo ou ter com ela qualquer tipo de diálogo. Então, nesse caso, eu usei a palavra porta de maneira conotativa, tá? Usei a palavra porta de maneira não literal. Então, é importante nós sabermos pescar, digamos assim, em que critério uma palavra foi empregada dentro do texto, tá? Então, isso é muito importante. Outra é inferir o sentido de uma expressão a partir do contexto em que foi empregada. Da mesma forma como as palavras elas podem ter sentidos diferentes dentro do contexto, expressões também podem ser empregadas em contextos diferentes, fazendo com que essas expressões sejam empregadas de maneira diferente. Imagine, por exemplo, que eu fale para você assim, ó, o aluno do 6º ano do Colégio Militar, ao final da aula, disse estar morrendo de fome. É claro que a expressão, neste caso, morrendo de fome, é uma expressão contextual que representa um exagero, que nós chamamos de hipérbole, inclusive, tá? Claramente, o contexto do que eu estou dizendo, que um aluno, ao final da aula, estar morrendo de fome, significa dizer que ele já está há muito tempo sem fazer a última refeição, está próximo, né, ao almoço, por exemplo, beleza? Para aqueles que estudarem pela manhã. Quando eu falo, por exemplo, em outro texto, tá? Que é muito triste acompanhar que as crianças africanas estão morrendo de fome. Bom, nesse contexto em que nós conhecemos que a África, né, infelizmente, até hoje, né, pessoal, século XXI, ainda é o continente em que as pessoas mais morrem de fome no mundo, tá? Então, nesse contexto, se eu falo que alguém está morrendo de fome, não significa dizer um exagero. Pode ser que seja empregado de maneira literal, verdadeira. Nesse caso, não há hipérbole. Então, a gente vai aprender também a inferir os sentidos de palavras, tanto as palavras quanto as expressões, de acordo com o contexto que estão empregadas, tá? A inferência de informações implícitas em um texto
é exatamente o contrário do que nós faremos na aula de hoje. Hoje nós trabalharemos, né, ou neste encontro mais especificamente, nós vamos trabalhar a informação ou a localizar informações que estão explícitas. De certa forma é mais fácil, né? Por quê? Porque está no texto, mais fácil identificar no texto. É mais fácil você que em casa está com documento ou está com material, não documento, né? Mas está com material impresso, inclusive, é mais fácil você pegar informações explícitas e botar um neon, né? Uma caneta, passar uma canetinha daquela igual eu fiz ali. É mais fácil. As informações implícitas requer da gente um pouquinho mais de conhecimento de mundo. Quanto mais a pessoa for leitora, quanto mais a pessoa ler, mais facilidade ela vai ter nessa parte. Quando chegarmos a esse ponto, eu comento com vocês, tá? E por fim, ao fim desse módulo, nós teremos a aula em que aprenderemos a identificar os elementos de um texto, como o narrador e o foco narrativo. Qual é a diferença deles, tá? Entre o narrador e o foco narrativo. Depois nós iremos trabalhar esses aspectos, beleza? Para esta aula, eu separei 3 textos para que possamos trabalhar juntos, tá? 3 textos tranquilos, fáceis. A gente vai trabalhar a diferença desses gêneros textuais que aparecem aqui, beleza? E eu quero que você acompanhe comigo. E no final de cada texto, uma bateria de questões para que possamos praticar juntos também, beleza? O que é que eu sempre vou sugerir a vocês? Que no momento em que eu projetei as questões, pausa o vídeo, faça as questões e depois que você as fizer, você volta comigo para saber se você pensou da maneira correta. Se o seu gabarito bate com o nosso, tá? Se é o que a banca disse que é o gabarito de fato, beleza? E aí, se não for, você vê o que você pensou errado, o que você errou, refaça as questões, beleza? Mas é sempre importante que você use as questões que projetarei para vocês, para que vocês possam acompanhar, fazer os exercícios, treinar junto comigo, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. O que seria, então, a localização de informações explícitas em um texto? Tá? Esse é o nosso primeiro tópico. Localizar informações explícitas em um texto significa encontrar. Veja em destaque aí, ó. Encontrar. E como é que nós fazemos para encontrar determinadas coisas? Por meio da procura. E como é que nós procuramos algo num texto? Por meio da leitura. Por isso que a leitura do texto é imprescindível. Professor, eu não posso querer ganhar tempo na hora do concurso e passar direto para as questões? Não, eu vou te explicar por quê, tá? Pensa no filme que você gostou muito. Ô, professor, adorei tal filme. Beleza, tá? Se você for ao cinema, por exemplo, uma vez e assistir a esse filme, você é capaz de sair de lá, do cinema, e ligar para o seu melhor amigo para dizer o que você viu, tá? Cara, eu acabei de assistir o filme, sei lá, Os Vingadores, né? Os Vingadores é um filme aí que a garotada costuma gostar, beleza? Cara, assisti o filme dos Vingadores, então não me dá spoiler. Não vou dar spoiler, mas vou te contar só uma cena que, cara, você é capaz de descrever em detalhes. Cena e tal. Você pode, inclusive, despertar o interesse do seu amigo de ele ir correndo no mesmo dia assistir a esse filme. Tamanho foi os detalhes, né? O tamanho foi a forma como você narrou em detalhes o filme para ele. Mas acredite, vai acontecer uma situação. Se seu amigo for ao cinema e te convidar para ir de novo, você tendo gostado tanto do filme, é provável que você vá. Se tiver dinheiro, né, obviamente, você vai assistir ao filme pela segunda vez. E vai acontecer com você algo que acontece com todo mundo, tá? É normal. Quando você assistir ao filme de novo, acredite, lá pelos 5 minutinhos de filme, você vai começar a se deparar com cenas em que naturalmente a sua mente pensará assim: então é por isso que lá no final vai acontecer tal coisa, eu não tinha prestado atenção nisso. É natural que isso aconteça, eu vou te explicar por quê. Quando nós assistimos ou quando nós lemos algo pela primeira vez, não tem como nossa mente pescar o que nós chamamos de pormenores. E por que não? Porque uma vez que nós não sabemos o enredo, o todo, a gente não consegue definir o que é mais importante ou não para esse todo, tá? A gente só consegue pescar esses pormenores, essas informações mais importantes, depois que nós conhecemos o todo da história. Então, quando você assiste a um filme a primeira vez, por mais que você entenda todo o conteúdo, os detalhes, aquilo que passa de maneira despercebida, provavelmente só serão alertados a você quando você assistir pela segunda vez. Na leitura do texto é a mesma coisa, por isso que eu sempre sugiro aos meus alunos que façam 2 leituras, tá? E 2 leituras é mais do que suficiente. Professor, eu preciso ler o texto 4 vezes? Não, não precisa, tá?
Faça 2 leituras, a primeira sem fazer pausas, sem ficar pensando em nada, sem ficar tentando entender o que são formações implícitas ou explícitas, tá? Só faça a leitura de maneira tranquila, para que você entenda o todo, tá? Do que o texto quer dizer. E na sequência, na segunda leitura, você vai perceber que nem precisa fazer tantos exercícios. É natural que a sua mente vá apontando para você elementos que são mais importantes, tá? E isso, a segunda leitura vai te dar outra capacidade. Capacidade para quando você for para as questões, você saber facilmente onde voltar ao texto e localizar essas questões. Então tem alunos que às vezes no afã de ganhar tempo e não fazer a leitura do texto, eles vão direto para as questões. Mas quando eles vão para as questões, eles necessariamente se veem obrigados a ir ao texto para achar a resposta daquela questão. E aí é onde ele acaba perdendo mais tempo. Por quê? Porque uma vez que ele não leu o texto, ele vai ter que passar os olhos por todo o texto novamente, a fim de tentar achar a resposta para aquilo que está sendo perguntado. O que vai demandar muito mais tempo, pessoal, tá? Então, quando você faz a leitura 2 vezes, naturalmente, ao se deparar com uma questão, você sabe onde está no texto. Se no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafos, né, por exemplo, para que você possa voltar diretamente a ele e matar aquela questão. Entendeu? Tranquilo? Combinado então? Então, a partir de agora, sempre 2 leituras do texto. Então, localizar informações explícitas em um texto significa encontrar trechos ou passagens que apresentam dados ou fatos claramente declarados. E isso aqui, para a gente, agora vai ser muito importante. Ó, claramente declarados. Ou seja, são informações que não vai requerer da gente que pensemos sobre o que o autor quis dizer, por exemplo. Não. São informações que estão explícitas, que o professor, que o autor do texto, na verdade, já está ali, já mostrou para a gente, já revelou o seu pensamento para a gente. Então, informações claras declaradas ou claramente declaradas significam dizer aquelas informações em que o autor não apenas pensou, como colocou no texto, tá? E deixando de maneira explícita aquilo que ele pensava sobre o assunto que ele está nos informando ali, beleza? Isso, inclusive, tem a ver com aspectos de compreensão textual, tá? Se você olhar, por exemplo, no seu edital, você vai ver lá como primeiro tópico, compreensão e interpretação de texto. Professor, não é a mesma coisa? Não. Até porque já dá para poder interpretar disso que se compreensão e interpretação fossem a mesma coisa, não teria por que a banca especificar uma e outra. Bastaria dizer ou só compreensão ou só interpretação, tá? Quando ela põe junto compreensão e interpretação, quer dizer que ela exige de você 2 coisas. Uma é compreender. E o que é compreender? É exatamente isso aqui. É localizar, tá? Ou encontrar trechos ou passagens que apresentam dados claramente declarados. Estão no texto. Ao passo que inferir e interpretar é pensar sobre o que o texto diz. Então, o texto diz determinada coisa, perdão, o texto diz determinada coisa e a gente tem que imaginar o que o autor do texto quis dizer sobre aquilo, tá? Para alguns alunos, inclusive, essa parte é uma parte que talvez seja um pouco mais complexa, digamos assim, até porque não é tão fácil imaginar o que uma pessoa está pensando, né? Ou entender o que uma pessoa pensou por meio da escrita. Mas não fiquem preocupados, porque tão fácil como é localizar informações explícitas, também é fácil localizar informações implícitas em um texto, e a gente também vai nesse módulo trabalhar tudo isso, tudo bem? Então, olha só, sem necessidade de inferências ou interpretações, como eu acabei de dizer, tá? Essas informações são apresentadas de forma direta, estão no texto, né? Sem ambiguidades e podem ser identificadas por meio de palavras-chave, expressões específicas ou frases que trazem os dados de forma clara e objetiva, tá? Então, vamos fazer agora alguns exercícios, inclusive, que tratam desse assunto, e faz com que a gente ache informações explícitas em um texto, beleza? Então, leia os textos a seguir e responda as perguntas relacionadas a eles, tá? Separei para a gente aqui 3 textos para que possamos trabalhar juntos. O texto 1, vejam comigo. A tartaruga marinha é uma criatura fascinante que habita os oceanos ao redor do mundo. Ó, sempre importante notar o emprego desses termos que nós chamamos em língua portuguesa de conectivos, tá? Esses termos que se referem a termos anteriormente já citados. Então, quando eu falo que a tartaruga marinha é uma criatura fascinante que habita os oceanos ao redor do mundo, quem é que habita os oceanos ao redor do mundo? Veja, esse que
faz referência à tartaruga marinha. Então imagine, por exemplo, que a prova te perguntasse assim, ó, quais são os seres que habitam os oceanos ao redor do mundo segundo o texto? Segundo o texto, as tartarugas marinhas habitam os oceanos ao redor do mundo. Professor, mas o texto não diz isso de maneira clara. Exato, de maneira clara não. Mas ela coloca um conectivo aqui e faz referência a um termo que já foi citado e que diz que esse termo é uma criatura fascinante e esse termo que se põe no lugar, o que, está substituindo a tartaruga marinha, a fim de evitar a sua repetição. E acerca deste que, e consequentemente acerca da tartaruga marinha, diz que habita os oceanos ao redor do mundo, tá? Então é importante nós entendermos o papel, por exemplo, dos pronomes dentro de um texto. Pronome, como o próprio nome sugere, trabalha para o nome, trabalha para o substantivo, quer seja acompanhando, quer seja substituindo, atribuindo ele um valor característico, por exemplo, tá? Então veja, a tartaruga marinha é uma criatura fascinante que habita os oceanos ao redor do mundo. Então, ó, a tartaruga é fascinante e habita os oceanos ao redor do mundo. Duas informações já estão expressas para a gente. Existem 7 espécies conhecidas de tartarugas marinhas. Então, quantas são as espécies conhecidas? 7. Essa é uma outra informação que está explícita e bem importante também para a gente. Então, deixa eu anotar aqui para a gente. Ó, 7 espécies, tá? Nós temos aqui 7 espécies. Beleza? 7 espécies, tá? Incluindo a tartaruga verde, veja, tartaruga verde, a tartaruga de couro e tartaruga de pente. Então veja que de maneira explícita, tá? Ou seja, expressa no texto, o texto nos aponta que existem 7 espécies e nos aponta 3 dessas 7 espécies, tá? Então tartaruga verde, a tartaruga de couro e a tartaruga de pente são 3 das 7 espécies que existem no mundo, e essas 3 estão expressas pelo texto. Elas, ó, elas também é um pronome, não é? Elas é um pronome. E é um pronome... Opa, ficou ruim aqui, peraí. Deixa eu apagar. Então, ó, elas é um pronome. E como um pronome, ele está sendo empregado a fim de evitar a repetição de algum termo que já foi citado. Então, esse elas aí faz referência a quem? A tartarugas. Ou as tartarugas, né, marinha, a essas espécies. Elas têm adaptações incríveis para a vida no mar, como nadadeiras em forma de remo, ou seja, as tartarugas, para viverem no mar, elas se adaptaram, né, como nadadeiras em forma de remos e cascos aerodinâmicos, que permitem que lá nadem longas distâncias, tá? Então veja, de maneira explícita o texto está dizendo que as tartarugas elas se adaptaram para poder viver no mar, tá? E aí, de maneira não explícita, ou seja, de maneira implícita, de maneira interpretativa, que não é o objeto do nosso encontro de hoje. Mas imagine que, por exemplo, caia na prova uma questão que diz que ao longo dos anos as tartarugas marinhas eram de maneira diferente das que são hoje em dia. O texto não diz isso, mas dá para entender essa informação por meio do que está escrito. Então está escrito que elas se adaptaram, ela tem adaptações incríveis para a vida no mar. Então se elas se adaptaram e hoje elas têm, por exemplo, nadadeiras em forma de remos e cascos aerodinâmicos, dá para entender que são adaptações que as tartarugas marinhas de anos atrás, ou décadas, ou séculos atrás, não tinham, entendeu? Então essas informações são implícitas, elas não estão expressas. Só que o nosso objeto de hoje são as explícitas, tá? Então continua acompanhando comigo aqui. Essas tartarugas são animais migratórios, tá? E o que são animais migratórios então, professor? São animais que vivem sempre de um lugar para o outro, né? Elas não fixam residência num local só. E percorrem milhares de quilômetros em busca de alimentos e locais de reprodução. Durante a desova, e a desova o que é? A desova é exatamente o momento em que ela vai ter os seus ovinhos, né? Que ela vai ter os seus filhotes. Então, durante a desova, as fêmeas retornam às praias onde nasceram e cavam buracos na areia para depositar seus ovos. Após o período de incubação, os filhotes nascem e fazem sua jornada em direção ao mar, enfrentando diversos desafios para sobreviver. Infelizmente, as tartarugas marinhas estão enfrentando sérias ameaças devido à atividade humana. Então veja, quais são as principais
ameaças em relação à vida da tartaruga marinha? A atividade humana, aquilo que o homem faz que acaba maltratando, né, as tartarugas marinhas. O descarte inadequado de plásticos, que é uma dessas atividades humanas, tá? Faz com que muitas tartarugas confundam sacolas plásticas com águas vivas, seu alimento natural. Então veja que as tartarugas marinhas, elas se alimentam naturalmente de águas vivas, elas acabam confundindo sacos plásticos com essas águas vivas, tá? Levando-as à morte por ingestão de resíduo, ou seja, elas comem algo que não nasceram para comer, é lógico que vai fazer mal a elas e vão levá-las à morte, tá? Além disso, a destruição de praias para a construção de resort e poluição das águas também contribuem para o declínio das populações de tartarugas marinhas, tá? Então veja, pessoal, primeiro a respeito sobre o gênero textual, se eu pudesse perguntar a vocês qual é o gênero desse texto, veja, embora se fale da tartaruga marinha, não se fala da tartaruga marinha como uma personagem. Então nós não estamos diante de um texto narrativo, tá? Estamos diante de um texto dissertativo. E dissertativo sem que haja uma emissão de opinião, sem que haja uma tese para ser defendida, e sim informações. O autor do texto apresenta informações para a gente aqui. Então, nesse caso, a gente está diante do que conhecemos como um texto dissertativo e expositivo, em que ele fala acerca de alguma coisa. É claro que ele tem marcas de pessoalidade, tá? Quando ele fala que a tartaruga marinha é uma criatura fascinante, fascinante é para alguém, fascinante para o autor do texto. Você, inclusive, pode discordar. Então, tem marcas de pessoalidade, tá? Mas, objetivamente, ou seja, predominantemente, o texto é um texto dissertativo e expositivo, tá? Quanto ao gênero, quanto à tipologia. Agora vamos às perguntas, tá? Quantas espécies de tartarugas marinhas são mencionadas no texto? E quais são elas, tá? Veja, essa é uma informação que está tão explícita aqui que nós conseguimos, inclusive, colocar aqui, ó, tá? São quantas as espécies que tem no texto? 7. Mas cuidado, pessoal. Ele pergunta, olha só que interessante. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele pergunta quantas espécies são mencionadas, ou seja, quantas estão explícitas no texto. Vocês lembram, tá? Nós falamos que são 3 as espécies mencionadas no texto. Inclusive, separei aqui para vocês, ó, as tartarugas verdes, as tartarugas de couro e as tartarugas de pente. Então, dessas 3, ou dessas 7, 3 são mencionadas no texto. São a verde, são a de couro e a de pente. Então, essas são as 3. Essas são as 3 tipos, né? São as 3 espécies, na verdade, de tartaruga marinha que o texto diz de maneira explícita, tá? Que o texto aponta de maneira explícita. Quais são algumas das adaptações das tartarugas marinhas para a vida no mar? Quais são algumas das adaptações das tartarugas marinhas para a vida no mar? Veja, de maneira explícita também, o texto traz isso, tá? Ó, elas têm adaptações incríveis para a vida no mar. Como? Então, esse como é um elemento de comparação, tá? Então, é um elemento que vai trazer uma informação, uma explicação acerca daquelas adaptações que ele fala anteriormente. Elas têm adaptações incríveis para a vida no mar, como nadadeiras em forma de remo e cascos aerodinâmicos. Então, quais são essas adaptações? Então, são nadadeiras, né? Então, ó, nadadeiras, tá? E cascos. Beleza? Então, suas nadadeiras e seus cascos, eles são adaptados. As nadadeiras em forma de remo e os cascos de maneira aerodinâmicas, tá? Ou aerodinâmicos. Para quê? Para que elas possam sobreviver à vida marinha. Beleza? Outra pergunta. O que as fêmeas fazem durante o período da desova? Também informação explícita. Veja aqui, ó. Durante o período da desova ou durante a desova, tá? O que as fêmeas fazem? Elas retornam às praias onde nasceram e cavam buracos na areia para depositar seus ovos. Então veja que de maneira clara, expressa no texto, 2 coisas aqui nós percebemos que as tartarugas marinhas fêmeas fazem, tá? Quando chega o período da desova. Elas retornam à praia onde elas mesmas nasceram
e nessas praias elas cavam um buraco a fim de depositar ali seus ovos, ou seja, para que seus filhotes nasçam na mesma praia em que elas nasceram, tá? Então, duas coisas elas fazem. Elas nadam, né, ou voltam, retornam, nadam para a praia em que nasceram, beleza? Nadam para a praia em que nasceram e cavam buracos. Tá? Cavam buracos ali a fim de depositar os seus ovos. E o que acontece após o período de incubação dos ovos da tartaruga? O texto diz isso, professor? Diz, tá? Vejam, após o período de incubação, o que é que acontece? Os filhotes nascem, tá? Depois deles serem incubados, eles nascem e fazem sua jornada em direção ao mar, tá? Então, são duas coisas que acontecem após esse período de incubação. Opa! Os filhotes, eles nascem, tá? E fazem sua caminhada, né? Sua caminhada em direção ao mar. Beleza? Veja como isso também é algo que está explícito no texto. E por fim, quais são algumas das ameaças enfrentadas pelas tartarugas marinhas devido à atividade humana? Também de maneira bem explícita no texto está dizendo, ó, as tartarugas marinhas estão enfrentando sérias ameaças devido à atividade humana. Então veja que logo posterior a dizer isso, vai dizer que dificuldades ou que ameaças são essas. Primeiro, o descarte inadequado de plásticos, tá? E depois, a destruição de praias para a construção de resort. Então, tanto o descarte inadequado como a destruição de praias são ameaças, tá? Então, ó, descarte. Opa! Ó, então, o descarte de plástico. O descarte de plástico e a destruição de praias, né? Beleza, pessoal, tá? Então veja que esses são os dois problemas aqui que nós temos em relação às ameaças enfrentadas pelas tartarugas marinhas em relação às atividades humanas, tá? O que a atividade humana faz que gera um problema aí para... Deixa eu, inclusive, sair aqui, ó. Pronto, para que vocês vejam melhor, tá bom? Tranquilo? Então, ó, peço que não considerem aí a letra. Acredite, a letra não é tão feia quanto faz parecer aqui, tá? É por causa da adaptação também em relação à escrita aqui no tablet, beleza? Mas normalmente, se vocês forem meu aluno no colégio militar, acredite, vocês vão se deparar com uma letra bonita no quadro na hora que eu fizer essa escrita, beleza? Pessoal, então nós vamos encerrar nossa primeira parte da aula aqui. Daqui a pouco nós voltamos com este mesmo encontro para a nossa parte 2, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.